Bom, como todo mundo já sabe, a fase de grupos da Copa do Mundo já acabou. Então decidi para esse canal trazer um compilado da fase de grupos da Copa do Mundo. Meio que uma espécie de um resumão das 3 rodadas. Teve algumas seleções que eu não fiz pós-jogo, fiz só mais da primeira rodada e as seleções mais importantes. Espero que vocês curtem esses vídeos longos para eu trazer mais vídeos desses. Então, por favor, se não for pedir muito hype o vídeo, deixa o seu like e compartilhe. Então, sem mais delongas, fiquem com o compilado. E na estreia da Copa do Mundo, teve a história de superação do Raul Jiménez, ele que um tempo atrás fraturou seu crânio e fez um gol de cabeça. E o seu primeiro gol em Copa. E além de superação, também teve bizarrice. Isso aqui foi quando o Wilton Pereira foi tentar falar inglês. Ninguém entendeu nada. Detalhe, na partida teve 3 expulsões. E já falando do Ochoa, ele ficou no banco de reservas. Então assim, não estreou. E já do outro lado, o Quinhões virou Mbappé. Ele que além do gol acertou quase tudo que fez. E assim foi o melhor da partida. Então deixa aí o que vocês acharam da estreia da Copa. No jogo de ontem da Coreia contra a Tcheca, venceu de virada com o gol do Hyun, um gol que bateu no ombro do goleiro Kovar. Uma vitória merecida para a Coreia, pois eles estavam jogando com a bola no pé certinho. E o Wang Yu-byun jogou demais, fazendo um gol e uma assistência. E outro que também jogou muito bem foi o Lee Kang-in, já do PSG. Ele que meteu muitos passes e acertou uma assistência. Então assim a partida acabando 2-1 para a Coreia do Sul, qual eles se desabaram. E aí, vocês assistiram esse jogo 11 horas? Comentem aí embaixo. No jogo de hoje da outra anfitriã, o Canadá que empatou com a Bósnia, com o Larin saindo do banco e fazendo seu gol, deixando a bola pingar e depois metendo um sapataço. Já ali mais ou menos quase 80 minutos. Mas quem abriu o placar foi a Bósnia, com um gol de bola parada do Lukic. E isso foi bem no comecinho, até eu dizer que foi lá comemorar. Ele começou no banco. Mas né, o Canadá foi em busca do empate, que realmente estava com mais volume. Então assim terminou 1-1 mesmo. Vocês acham que o Canadá vai melhorar quando tiver Afonso Davies? Comentem aí embaixo. O Balogun jogou demais ontem. E não só ele, sim um conjunto da seleção inteira dos Estados Unidos. Ele que meteu um golaço, limpando 2 e metendo na forquilha. E outro que estava inspirado era o Pulisic, o LeBron James Soccer. Então no conjunto geral, os Estados Unidos engoliu a defesa do Paraguai. E aí o segundo tempo, os Estados Unidos tirou mais o pé. E o jogo do Catar contra a Suíça já acabou de acabar. E que lá pros acréscimos eles foram empatar, em que eles fizeram um gol e um cruzamento. Pois já a Suíça, que abriu o placar muito cedo, com o embolou de pênalti, eles começaram muito frenético. Mas depois ela se esfriou, então acabou tomando. E aí, vocês estão assistindo aonde esses jogos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Falando do grupo C, onde está o Brasil ontem de tarde com o Vini empatou o jogo, em um jogo muito difícil contra Marrocos. E se de um lado o Brasil estava muito nervoso, do outro esse marroquino de 18 não tava. E o outro que jogou muito do lado de Marrocos foi o Saibari, ele que meteu um golaço de cavadinha. Então essa partida sendo muito truncada e com os erros do Brasil terminou empatado, 1-1. Agora falando do jogo da Escócia, que está no grupo do Brasil, aonde ganhou de gol sofrido do McKean, que incrivelmente essa seleção do Haiti amassou a seleção da Escócia, tendo bons nomes como o Belegar, ou até o zagueiro Adé, que estava tirando todas as bolas. Então, para quem achou que o Haiti ia ser saco de pancadas, está totalmente enganado. Eles só pecaram na finalização. Então a Escócia ganha, que fazia tempo que não ganhava em Copa. Deixa aí embaixo se vocês acompanharem esse jogo. No jogo de hoje, de 1 da manhã, a Austrália fez bonito e ganhou de 2-0, com o Iracunda fazendo seu gol, pois ninguém pegava ele na velocidade. E aí depois, lá pro final, o Metcalf fechou o caixão. A Austrália que se retrancou por inteiro. Porém, nas oportunidades que teve, que foram bem poucas, souberam fazer o gol. E a Turquia criava muito, mas era parada pela parede australiana. E aí, quem assistiu esse jogo de madrugada, qual nota vocês dão para o Arda Güler? Deixa aí embaixo nos comentários. Esse time da Alemanha atropelou o Curaçao, mas não tem como, né? Comparando elenco por elenco. Então, bom, o Kyle Havertz marcou um gol de pênalti e um golaço de cavadinha. O Schlotterbeck, zagueiro do Borussia Dortmund, meteu um gol no escanteio e o Mecha também jogou demais. Aliás, foi ele que abriu o placar, do 7-1. Já o jogo da Costa do Marfim, que é do mesmo grupo da Alemanha, acabou com o gol de Amad do United. E teve essa cena engraçada nesse jogo, em que o Caicedo abraça o jogador da Costa do Marfim. E bom, a Costa do Marfim mereceu a vitória. E bom, comentem se vocês acham que a Costa do Marfim vai classificar. Hoje o Lamine e sua seleção passou o sufoco para Cabo Verde, pois o Vozinha tava no prime dele, pegando tudo. Ele, além de fechar o gol, ganhou muitos seguidores nas suas redes sociais, por conta da sua partida espetacular. Mas mesmo a Espanha criando muito, sem o Lamine Yamal ela sofre muito. Mas de qualquer jeito o Vozinha salvou atrás, pois na frente os caras não davam conta. Agora falando do jogo do Uruguai que acabou quase agora, o Muslera salvou, mas que não adiantou, pois a Arábia Saudita abriu o placar, no escanteio com o Al-Airin, mas com camisa 10, Aldassari não tava aparecendo tanto. E no final o Uruguai começou a pressionar e até que saiu o gol, sendo do Max Araújo. E com tanto cruzamento, quase que o Uruguai virou. Além da boa participação do Ranóbio que entrou depois. Comentem a nota que vocês dão pra ele.
E essa seleção da França meteu 3-1 em cima de Senegal, em que nessa partida Mbappé marcou doblete, com um passe genial de Olise. E aí o Mbappé vira o francês com mais gol em Copa, tendo 14 assim acima de Fontaine. E que nesse lance aqui os jogadores da França pediram um pênalti, mas que nem precisou, né? E mesmo a França criando mais jogadas, o Mendy salvou Senegal de uma goleada. E ainda no mesmo grupo, o Haaland, que estreava em Copa, não sentiu a pressão e também marcou doblete. E que em geral a Noruega amassou o Iraque, assim ganhando de goleada de 4-1. E qual é a nota que vocês dão para o Cometa estreante? Comentem aí embaixo. Na partida de ontem, Messi fez uma atuação histórica na Copa, fazendo seu hat-trick contra a Argélia. Assim, o Argentina empatou na artilharia com Klose, com também 16 gols. Jogo que a Argentina desfilou em campo. Porém, teve uma polêmica no jogo, em que muitos falavam que Messi poderia ter sido expulso nesse lance. Já do outro lado, Cristiano em sua estreia contra o Congo hoje, por enquanto deixou a desejar e fazendo 0 gols, além de ele ter aparecido poucas vezes. Mas quem fez o único gol de Portugal foi o João Neves de cabeça. E eu tenho dúvidas desse Roberto Martinez, pois Portugal só rondava a área. E também teve o Cristiano não deixando o Bruno Fernandes fazer o seu gol. Comentem a nota que vocês dão para o time de Portugal. E nos jogos de ontem da Copa, para completar a primeira fase, o Harry Kane estava mais um matador que o Wolverine e marcou doblete. Outro que também jogou muito bem pela sua seleção foi o Jude Bellingham, e que ele meteu o tamanduá. Olha a Inglaterra botando as asinhas de fora. Mas no começo a Croácia estava fazendo um jogo duro e teve o golaço do Musa. Depois o Rashford entrou e fez o seu, assim acabando 4-2 para a Inglaterra. No jogo do mesmo grupo, o Panamá, mesmo tendo mais volume de jogo que a Gana, nos acréscimos fizeram 1-0, com um gol do Ierick. E que esse jogo foi maluco porque o juiz deu 6 de acréscimo e deixou rolar até quase os 12. Já o jogo da Colômbia contra o Bequistão, o Luiz Dias teve que decidir com gol e assistência, pois mesmo com o gol de Munhoz, aos 60 minutos o Bequistão tinha empatado, mas o Luiz Dias empatou e que acabou 3-1 para a Colômbia. Comentem aí qual jogo foi melhor para vocês. No jogo de ontem tarde do Brasil, o Brasil conseguiu ganhar de 3-0 do Haiti, com o Vini mais um jogo chamando a responsa, somando 2 partidas e 2 gols. E outro que também empatou com o Vini com 2 gols foi o Matheus Cunha, e depois meteu a comemoração icônica dele. E nesse jogo ele teve a oportunidade, fez gol, mas estava impedido. Então foi assim que o Haiti foi o primeiro eliminado da Copa do Mundo, pois o segundo foi hoje de madrugada, sendo a Turquia que nos 2 jogos que se jogou perdeu. Que mesmo eles com um a mais, com o Almiron sendo expulso, mesmo o Arda Güler tentando chamar a responsa, é só se retrancar contra essa Turquia, que mesmo nos 2 jogos eles jogando bem, fazendo um total de 65 chutes, no total foi 0 gols. Deixei a opinião de vocês aqui embaixo da Turquia. No jogo de hoje, mais cedo, a Holanda aplicou uma goleada em cima da Suécia, com o Robley marcando o doblete, pois ele atuando de pivô é perfeito. E nesse jogo, o Memphis conseguiu jogar só 20 minutos, e deu uma assistência. E além da Holanda ter jogado muito bem esse jogo, o Verbrugge algumas vezes salvou essa seleção da Holanda. Já o jogo do grupo F, e que a Costa do Marfim começou ganhando da Alemanha, de 1-0 com gol do Kessié, ele que pegou no rebote. Mas que do lado da Alemanha entrou um Davi, em que ele não fez só um, mas sim 2, e assim virando o jogo pra Alemanha. Jogo que o Fofana, goleiro da Costa do Marfim, estava defendendo muito bem, mas em uma bola enfiada por um Davi, a zaga da Costa do Marfim falhou. Assim então deixando os torcedores decepcionados. E vocês acham que a Costa do Marfim ainda vão se classificar? Comentem aí embaixo. No jogo entre Japão e Tunísia, no baile que o Japão deu na Tunísia de madrugada, o Japão acionou a tecnologia igual a 2022 contra a Espanha. Porém, essa seleção do Japão estava muito organizada. Assim, então, ganha de 4-0 da Tunísia. E no outro jogo, que também foi 4-0, foi no jogo da Espanha, em que nesse jogo o Lamine desencantou e fez seu primeiro gol em Copa. E outro que não só desencantou, mas sim brilhou na partida, foi o atacante Oyarzabal fazendo 2 gols e uma assistência. E o jogo que acabou mais recente foi entre Cabo Verde e Uruguai, em que mais uma vez o Cabo Verde faz um jogo histórico, empatando no finalzinho com o Varela. Jogo que foi emocionante principalmente no final, além do gol de falta do Kevin, assim acabando 2-2 e garantindo um ponto. E olha a cara do Luis Soares. Comentei qual foi o melhor jogo de hoje. Hoje o Messi transformou a Áustria em tralha, ganhando por 2-0 com 2 gols dele. E assim esse anãozinho aí virou o artilheiro das Copas isoladamente, deixando o Klose pra trás que tinha 16 gols, pois agora o Argentina disparou com 18. Enquanto do outro lado, parece que os portugueses estão revoltados com o Cristiano Ronaldo, com algumas declarações polêmicas em cima do Cristiano. Mas espero que isso não atrapalhe o gajo, pois o Cristiano ainda tem que desencantar na Copa. E amanhã eles pegam um Bequistão. Eu acho que vai ser 8-1 com 5 gols do Cristiano. Comentei o placar de vocês. Haha, quem zoou o Cristiano está com dor de cotovelo, pois hoje ele marcou o doblete. Partida que terminou com uma goleada elástica de 5-0 em cima de Uzbequistão, que pintou até um golaço de Rafael Leão. Mas o destaque mesmo vai todo para o Cristiano, pois alguns jogadores de Portugal deu entrevista meio que desmerecendo o Cristiano, e também outras pessoas cotando ele já como aposentado. Vai lá e o Gold faz logo 2 gols com bola rolando. E agora eu acho que o Gold vai desencantar de vez. Vocês também acham? Comentem aí embaixo. Pois é, o jogo da tarde não deu boa para a Noruega. Eles perderam de 3-1. E o Haaland assistindo o jogo só no camarote, só que no banco, pois ele nem entrou. E com o Dembélé hoje imparável, aos 30 minutos ele estava fazendo seu hat-trick. E assim chegou na artilharia com 4 gols. No segundo tempo é verdade que a França cansou mais e estava saindo mais no contra-ataque. Fora que as chances da Noruega que teve desperdiçou.
Bob cara a cara do gol, perdeu. O pênalti, o Larsen bateu fraco e perdeu. Então, bom, esse time aqui da França tá imparável. Comentem qual time pode parar essa França. O Cabo Verde foi simplesmente histórico. Cabo Verde que passou no suor com 3 empates. Um empate contra a Espanha que simplesmente o Vozinha fechou o gol. Já no segundo jogo, que ele não foi tão bem, mas o Muslera falhou muito. E foi 2-2, que também foi empate. E ontem contra a Arábia Saudita 0-0 segurou o empate. Mesmo até tendo mais volume de jogo que a própria Arábia, passaram em segundo lugar em um grupo que tinha Espanha e Uruguai. Então depois da partida da Espanha, eles extravasaram demais. Porque eles estavam assistindo no celular. Aí quando acabou, pronto, virou festa. E falando do jogo da Espanha contra o Uruguai, que o Uruguai perdeu de 1-0 com a falha do Muslera. Que o Muslera antes da Copa, o ciclo da Copa inteiro não foi convocado. No último jogo, um amistoso contra a Inglaterra, ele foi. E aí pra Copa ele foi e foi praticamente titular em todos os jogos. Só que ele tava falhando em quase todos. E aí no segundo tempo foi botar o Rocher. Mas né, já não adiantava mais de nada. Fora que tava tendo uns rumores que o Bielsa tava brigando com todo mundo. Então bem provável ele vai embora. Então se o lado do Cabo Verde foi histórico, o Uruguai foi decepcionante. Deixa a nota de vocês para a Copa do Uruguai. Inglaterra e Panamá acabou de acabar. E a Inglaterra ganhou de 2-0. Em um jogo que o Bellingham fez uma partida masterclass. Pois além do gol marcou uma assistência para o Harry Kane. Que no primeiro tempo a Inglaterra tava mal. Com o Rashford muito ruim. Errando quase tudo que fazia. O Saka tentando ir pra cima, mas não conseguindo. E quem tava mais apagado é o Harry Kane. Mas que no segundo tempo, como eu havia dito, fez seu gol. De cabeça. E já no jogo no mesmo grupo, que foi Croácia e Gana, uma partida muito aguerrida entre essas duas seleções, no escanteio com um passe genial de Modric, veio a Croácia fazer o segundo gol, que o primeiro foi do Susic. E o que o Luka Modric jogou tá maluco. Não passava nada do Luka Modric. Então assim terminou em segundo com 6 pontos. Então vocês acham que a Croácia pode colocar medo mesmo dos caras mais experientes? Deixem embaixo nos comentários. No jogo da Colômbia contra Portugal ficou só no 0-0. Aliás, a Colômbia fez o gol com o Sanches, porém estava anulado, mas ele fez uma partida impecável. Em que nessa partida o Cristiano reencontrou o seu grande companheiro, que é o James Rodrigues, que jogou muito, além de João Ares e Puerta. Porém já o Cristiano ficou apagado mesmo com alguns bons passes. Quem brilhou mesmo foi o Diogo Costa, que catou tudo. Já a partida da Argentina, quase às meia-noite, ganhou da Jordânia com facilidade. E o Messi ainda entrou no segundo tempo e ainda meteu o gol de falta nos minutos finais. Além do Fla, que entrou quase fazendo seu gol. Mas bom, comentem o que vocês acharam dos últimos jogos da fase de grupos.